Esse, sem sombra de dúvidas, pode ser um dos vídeos mais importantes que você vai ver em toda a sua vida. Então, primeiramente, se prepara para as informações que eu vou te passar nesse exato momento. Ignora qualquer tipo de barulho externo, tá? Tá tendo barulho na rua, eu não quero nem saber. É uma reflexão que eu já venho trabalhando nela há algum tempo, estudando, e o que eu vou compartilhar contigo pode mudar a tua percepção de vida, tá bom? Então presta muita atenção na minha mensagem e tenta ignorar fatores externos, qualquer tipo de ruído que venha ter nesse vídeo. Foca na mensagem. Por que é tão fácil fazer o mal? Eu fiz aqui um roteiro com 5 pontos que eu vou tentar abordar nesse vídeo, tá, de maneira mais aprofundada. E a primeira parte que eu coloquei aqui é que existe em todos os seres humanos uma mentalidade. E essa mentalidade ela varia, mas tem alguns grupos onde essa mentalidade ela é maior. Então tem um grupo que eu chamo de, pode até parecer uma palavra um pouco ofensiva, mas essa é a realidade. Tem um grupo que eu chamo de presa, que eu chamo de vítima, tá? Essas pessoas, elas têm uma mentalidade de vítima, de gado que está prestes a ser abatido. Então, vamos pensar num exemplo prático disso. Você está numa rua e tem 2 homens numa moto e eles estão se preparando para cometer um assalto, para fazer um assalto. Eles vão olhar ali para pessoas num ponto de ônibus. Infelizmente, a verdade seja dita, a grande maioria dessas pessoas tem uma mentalidade de vítima. Então ele vai chegar, a pessoa não está preparada, a pessoa está distraída, está olhando para o celular, está pensando na morte da bezerra, ou simplesmente está focada em ir para o trabalho. E pessoas comuns, elas não estão pensando no mal, no sentido propriamente dito de que a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim com elas. Então, geralmente assaltantes, eles ficam mapeando o ambiente e vendo quais são as vítimas mais fáceis. Então, quando houver o ataque e ali a abordagem, a grande maioria dessas pessoas vai congelar, vai ficar extremamente estática, não vai saber o que fazer. Uma pequena quantidade dessas pessoas vai fugir e uma pequena porcentagem vai reagir ao assalto, entendeu? E mesmo que aconteça isso e os assaltantes tenham um êxito, ainda vai ser uma porcentagem menor do assaltante ser pego e ser levado para a cadeia, ou na reação ser atingido com tiro, ou ele dar de cara com um policial ou alguma pessoa armada. Então a probabilidade do assaltante sofrer um dano considerável ela é pequena. E reduz mais ainda se o assaltante for preso e ele pagar pelos crimes dele, ficar na cadeia. A porcentagem reduz mais ainda, de maneira drástica. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é que, infelizmente, há um incentivo ao mal. A verdade é que o assaltante, na maioria das vezes, ele vai assaltar, ele vai dar de cara com uma pessoa que não quer ter dor de cabeça ou não vai se dar ao risco de tentar reagir ao assalto, tentar sair correndo e tomar um tiro, uma facada. Então a pessoa vai aceitar que perdeu e às vezes a pessoa nem vai relatar um boletim de ocorrência, nem vai levar o caso mais à frente porque vai dar muita dor de cabeça. Então eu tô aqui abordando o aspecto de um assalto. Vamos abordar um outro aspecto, o aspecto, por exemplo, de um golpe. Um golpe na internet, um golpe do Pix. Na maioria das vezes a pessoa cai no golpe, ela não registra boletim de ocorrência, ela não faz nenhuma reclamação junto ao Bacen, nem mesmo ao banco, tentando acionar o MED, o mecanismo de devolução do Pix. A pessoa simplesmente vê que vai dar muito trabalho e realmente é burocrático você acionar o mecanismo do MED para tentar reaver o dinheiro. É burocrático você ter que fazer um boletim de ocorrência, entrar lá no site, esperar, porque, por exemplo, em muitos estados como São Paulo e Rio, você pode fazer o registro da ocorrência online, mas você tem que esperar eles aprovarem o teu relato e depois te mandarem o documento. Ou seja, depois que você sofre algum ataque, você é vítima do mal, para você correr atrás do prejuízo é algo que dá trabalho. Entende? Então a maioria das pessoas deixa para lá e aceita. Isso é o que eu chamo de pessoas que têm
uma configuração mental de vítima, de presa. Então aumenta o imposto, o Estado, o governo cria leis que vão roubar as pessoas, entendeu? Que vai aumentar o imposto, a pessoa vai pagar mais, a pessoa já paga um monte de coisa e vai pagar mais. E as pessoas não fazem nada, as pessoas aceitam. Então, infelizmente, esse grupo é um grupo majoritário. A maior parte da população mundial, ela aceita que predadores a ataquem constantemente e ela não faz nada. É uma minoria que foge, que tenta fugir, e é uma minoria ainda menor que reage, entendeu? E tenta contra-atacar. E mesmo quando a pessoa que sofre o dano, ela recorre à justiça, na maior parte das vezes a justiça não é feita. Tá? E quando eu digo a maior parte das vezes, eu digo com propriedade, a maior parte das vezes mesmo. A porcentagem é altíssima. Tá? Então, se você for recorrer à justiça, a probabilidade de você simplesmente não conseguir nada é altíssima. Tá? Então, assim, devido a isso, há um incentivo para pessoas praticarem o mal. Há um incentivo para grupos gigantescos virem aqui, com propagandas falsas, venderem um monte de produtos, não entregarem os produtos ou ludibriar as pessoas, e você vai na justiça, você não consegue resolver e não acontece nada. E aí você pode expandir isso para tudo, não só para um maníaco que ataca sexualmente uma pessoa na rua, uma mulher, ou mesmo uma casa de apostas que está sediada em um outro país e cria uma estrutura aqui no Brasil, começa a faturar milhões, pessoas serem lesadas, terem problemas e as pessoas não conseguem resolver o problema e deixa para lá. Então a grande verdade é que, infelizmente, por causa da mentalidade da maior parte das pessoas que aceita o ataque passivamente e devido à justiça ser extremamente fraca e ineficiente, há um incentivo para que as pessoas pratiquem a maldade, porque o atacante, o cara que está causando, infligindo mal, ele sabe que a probabilidade dele ser pego é pequena, ele sabe também que possivelmente a vítima não vai reagir, e se ela recorrer à justiça não vai dar em nada. Então qualquer tipo de crime, de coisa ruim que você vê na sociedade, seja crime financeiro, seja assalto, seja crime sexual, seja até mesmo os crimes políticos, corrupção, a grande verdade é que é muito fácil fazer o mal. O atacante, ele sabe que ele não vai ter um prejuízo. Se ele tiver um prejuízo, é um prejuízo controlado, gente. Olha só, até mesmo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele está basicamente dominado por facções criminosas, entendeu? Onde o Estado ele não tem poder nenhum dentro daquela circunscrição ali. Então uma comunidade, um complexo do Alemão da Vida, um complexo da Penha, e entre outros, eles são totalmente dominados pelo crime organizado. Ou seja, o Estado ele não consegue entrar naquela estrutura que tem leis próprias e tem um Estado paralelo comandando aquilo ali. E dificilmente vai acontecer uma operação onde realmente vai causar um prejuízo significativo para a facção que domina aquela região. Amigo secreto, o que seria um prejuízo significativo? Uma coisa é acontecer uma operação numa comunidade dessa e pegar uma quantidade de entorpecente e algumas armas que muitas vezes a própria organização deixa ali o entorpecente ali numa região e a arma numa região para a polícia apreender e ter o que mostrar para a sociedade. Pegar e falar, olha, isso aqui é o resultado da operação, entendeu? A gente teve êxito. Então, muitas das vezes, os próprios criminosos, eles deixam aquilo ali, deixam uma quantidade de entorpecente ou mesmo armas para trás com o intuito de deixar aquilo ali, a polícia vai, apreende aquilo ali, tira uma fotinha, bota lá na internet, esse foi o resultado da operação e vida que segue depois eles tocam as atividades criminosas deles. Um prejuízo um pouco maior, mas também é um prejuízo pequeno, seria ter presos. Então a polícia faz uma operação e prende alguns criminosos. Por que eu digo que é um prejuízo menor? Porque na verdade a justiça ela é tão fraca que talvez na própria audiência de custódia aquele criminoso já vai ser liberado, ou pouco tempo depois ele já está na rua de novo. Então não necessariamente uma prisão de 7, 8 criminosos é um grande prejuízo para o crime,
porque eles sabem que em pouco tempo eles vão estar na rua de novo. Tá bom, e apreensão de fuzil? Aí a situação muda de figura, já é um prejuízo um pouco maior, ainda mais se esses fuzis forem fuzis novos, porque na luta por território, o fuzil é o bem mais valioso do bandido, porque é a principal forma de assegurar o território, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, e agora em Salvador, em outros estados, que esse modelo de domínio territorial está sendo expandido para outros locais do Brasil, a principal ferramenta de trabalho dessas facções é o fuzil. Então o prejuízo é maior. E até mesmo se o criminoso for tentar comprar o fuzil de novo de policiais corruptos, ele vai ter que desembolsar um valor, entendeu? Então ele vai ter um prejuízo sim. Tá bom, e qual o maior prejuízo? É quando a polícia, por exemplo, a polícia do Rio faz uma operação e mata 20 no Jacaré, mata 10, 15 na Penha, entendeu? Ela elimina uma série de criminosos e apreende um monte de fuzil. Se isso fosse uma realidade constante, por exemplo, se o Estado brasileiro declarasse algumas facções criminosas no Brasil como terroristas, enfim, como marginais mesmo que estão atentando contra o Estado brasileiro, e fosse declarado uma guerra a eles e liberado, por exemplo, execuções, isso seria um prejuízo considerável, seria um prejuízo definitivo. Você não tem como repor uma vida, por mais que diga-se ali no mundo do crime que eles fazem a reposição fácil, mas se isso fosse uma realidade seria diferente. Então o crime, ele tem ali uma taxa de perda que ele já está esperando, que ele sabe que eventualmente ele vai matar um policial, enfim, e vai ter uma retaliação por parte do Estado e ele pode perder 5, 6, 8 membros, entendeu? E perder muitos fuzis. Só que isso não é uma realidade constante. Se fosse uma realidade constante, não haveria um incentivo ao crime da forma que existe. Então, se as leis fossem rígidas, entende? E se houvesse uma declaração de guerra por parte do Estado brasileiro contra determinadas facções e houvesse uma punição máxima, que é a perda da vida, conforme acontece no tribunal do crime, eu tenho certeza que as coisas mudariam. Não haveria um incentivo para esse tipo de coisa, mas hoje é um incentivo, entende? Então, em todas as esferas, seja no marketing digital, em gurus que criam produtos e não entregam, ou criam produtos com uma péssima qualidade só para pegar o teu dinheiro, em toda a esfera da vida existe incentivos para que muitas pessoas pratiquem o mal, entende? Então esse é o primeiro ponto que eu quero martelar bem com vocês. E, infelizmente, a boa parte das pessoas tem essa mentalidade de vítima. Então isso aí é algo que já está intrínseco à natureza humana. Aí vamos aqui, em relação à passividade, eu comentei, eu coloquei aqui passividade, mas pouca reação, igual não, mais fracas leis igual a incentivo. Isso eu martelei com vocês, que é a passividade das pessoas que têm essa mentalidade de presa, essa mentalidade de vítima, que quando é atacada não pensa em reagir, não pensa em contra-atacar, não pensa em fugir, simplesmente aceita de forma passiva. Então essa passividade aliada, essa falta de reação das pessoas, mais a fragilidade das leis, gera um incentivo à maldade. Isso aí eu bati muito bem com vocês. Terceiro ponto aqui, vale a pena fazer o mal? Olha, depende. Depende porque eu digo assim, da perspectiva materialista, amigo secreto, o que é uma perspectiva materialista? Grande parte das pessoas, dos seres humanos, acreditam que isso é tudo que existe. Então isso aqui, ó, parede, eu falando contigo, esse vídeo, a realidade percebida pelos 5 sentidos é tudo que existe. A realidade que a gente consegue perceber talvez por meio de uma ferramenta, de um microscópio, você vê uma bactéria, um vírus, ou seja, a realidade que a gente consegue ver com os 5 sentidos e por meio de algumas ferramentas que a gente desenvolveu com a tecnologia, é tudo que existe. Ou seja, não há mais do que isso. Então, essas pessoas materialistas que geralmente não acreditam em Deus, são ateus ou agnósticos, para esse tipo de gente há um incentivo sim
entendeu? Há um incentivo inegável. E por mais que a pessoa fale, não, mas eu tenho uma moral, eu tenho bons costumes que eu aprendi com meus pais e eu não acho isso certo. Tudo bem, você pode até discordar, você pode até achar isso errado, mas que há um incentivo, e se a pessoa for parar para pensar só no custo-benefício, existe um custo-benefício para fazer o mal. Então eu posso te responder, da perspectiva materialista, vale a pena sim. Se você não acredita em nada, se você acha que morreu, acabou, sim, existe um custo-benefício que vai favorecer as pessoas que praticam mal. Então, nesse caso, vai valer a pena sim. Tá bom. E de uma outra perspectiva, eu quero adentrar na perspectiva cristã, na perspectiva protestante. Não vou nem entrar no catolicismo, mas eu vou entrar mais especificamente na perspectiva protestante evangélica. Não há incentivo, tá? Porque da perspectiva evangélica, e eu acho que isso é algo importante para falar para vocês, pode ser que uma pessoa que pratica o mal, ela vá ficar impune até o resto da vida. Amigo secreto, isso é bíblico? Sim, é bíblico. A pessoa pode praticar o mal, fazer inúmeras maldades, eu nem vou ficar citando aqui, mas trabalha aí com a tua criatividade. A pessoa pode fazer um monte de maldade a vida inteira. Ela pode morrer velha, tá? Ela pode morrer bem, ela pode morrer sem ter ali um dano. Claro que quando você vive a vida inteira fazendo maldade, você está suscetível a que a maldade venha até você. Se você está ali no meio do mal, servindo o mal ele pode te rechaçar também. Então a pessoa pode ter algum tipo de prejuízo ao longo da jornada dela praticando o mal. Ela pode ser presa, ela pode ser morta, ela pode ser torturada, ter uma morte ruim, pegar alguma doença. Isso pode acontecer, ou alguns familiares dela, mas pelos meus estudos, pelas minhas reflexões, até agora, até esse presente momento, até esse presente vídeo, eu não posso garantir para você que a pessoa que faz mal, da perspectiva cristã, ela necessariamente vai colher o fruto da maldade dela em vida. Ela pode ainda, por causa talvez da permissão de Deus, da tolerância de Deus, ou por causa de algum mistério que ainda não está bem explicado ali na Bíblia, não foi revelado à humanidade, ela pode sim morrer velha, morrer bem, morrer com os familiares ali em torno dela, sem que ela tenha pagado em vida o que ela fez. Isso são mistérios de Deus que não tem resposta. Por que Deus permitiu que isso fosse dessa maneira? Não tem resposta. Talvez a gente pode cogitar que pelo fato da perspectiva cristã, tá, gente? Eu estou falando isso aqui, cristianismo, é protestantismo puro, tá? Da perspectiva cristã, evangélica, tendo a Bíblia como parâmetro, a gente pode inferir que a vida, tudo que você está vivendo, experienciando, é um grande jogo moral, onde Deus permitiu a maldade, entende? Eu não vou entrar aqui no aspecto teológico de arminianismo e calvinismo, mas Deus permitiu a maldade, e Ele quer ver quem são as pessoas que genuinamente vão aceitar, vão fazer o bem, mesmo contra tudo jogando em desfavor delas. Então, assim, você vive numa realidade onde o mal acontece, onde você praticar o mal, você não sofre dano, você tem uma grande probabilidade de sair ileso, você consegue atingir os teus objetivos maléficos com muita facilidade, devido a uma série de fatores, legislação fraca, mentalidade passiva das pessoas, as pessoas aceitam, enfim, as pessoas tendem a confiar umas nas outras, então uma pessoa que está mal intencionada, ela tem vantagem, ou seja, mesmo com tudo a favor de você praticar o mal, algumas pessoas optam por fazer o bem, mesmo sem ver a Deus, mesmo, enfim, com incentivos a fazer o mal. Tem pessoas que permanecem honestas, permanecem justas, permanecem falando a verdade, permanecem fazendo o bem para outras pessoas em secreto. E Deus vê isso, se agrada disso, entende? Porque Deus queria criar seres que amam Ele de maneira genuína. Os anjos,
e os outros seres espirituais, eles enxergam a Deus. Então é diferente, você está servindo a Deus meio que sem muita liberdade, porque você está vendo a Deus. Agora, a raça humana, ela não vê a Deus. A única coisa que ela tem é um livro que fala a respeito de Deus. Então, o ser que acredita em Deus nessa realidade material, ele tem que dedicar a fé dele de que Deus existe, Deus é justo e vai punir os malfeitores em uma outra realidade. Então esse é um grande jogo, é um jogo da moral, é um jogo do caráter, é um jogo onde tudo é contra a pessoa que quer fazer o bem, a pessoa que quer ser honesta, a pessoa que quer ser justa. Tudo joga contra essa pessoa. E se mesmo assim essa pessoa permanecer fiel e acreditar que Jesus Cristo se sacrificou por ela, perdoando os pecados dela, e ela ter uma vida de retidão, na qual ela nega o mal, mesmo o mal estando intrínseco dentro dela e ao redor dela, e mesmo assim todos os dias ela carrega a cruz dela, que é o que Jesus Cristo falou na Bíblia, e mesmo assim ela carrega a cruz dela, negando ao mal consistentemente. Quando ela morrer, há uma promessa de um galardão, que é uma recompensa, no qual uma recompensa simplesmente indescritível. É algo que, de acordo com a Bíblia, nenhum olho viu, ninguém ouviu, ninguém sabe. É um presente de Deus totalmente indescritível, algo gigantesco, maravilhoso, fabuloso. Então, respondendo, da perspectiva cristã, não há um incentivo, porque há uma promessa de Deus de que uma promessa tanto para o bem quanto para o mal. Primeiro, para o mal, de que as pessoas que praticarem o mal e morrerem servindo ao mal, elas vão ter um destino muito tenebroso. E as pessoas que praticarem o bem, elas não só vão ter a vida eterna, como presentes e recompensas simplesmente indescritíveis. Então há uma promessa. Então, tirando todos os outros grupos religiosos, para o evangélico, para o protestante, para o cristão protestante, há essa promessa muito clara, tá? Ó, amigo secreto, mas por que você está excluindo os católicos? Aí é uma outra discussão, tá? Mas da minha perspectiva, o católico ele não pode ser chamado de cristão, tá? Eles se desvirtuaram do caminho correto. Então eles estão num caminho totalmente equivocado. Por isso que eu não levo em consideração os católicos, tá? Somente os cristãos protestantes, tá bom? Então, eu expliquei bem sobre a questão do incentivo e eu quero finalizar esse vídeo que já está gigantesco com a questão do seu Senhor, de quem você serve. Por quê? Porque a gente já entendeu que é fácil fazer o mal, que existem incentivos para isso, não só da natureza humana, mas também por causa das coisas como elas são, tá? E eu vejo que é uma crítica muito grande a pessoas que não possuem fé nenhuma, que são pessoas assim que materialistas, ateus, etc, etc. E elas criticam pessoas da igreja, principalmente evangélicos, porque eles falam que a igreja evangélica prende o ser humano numa redoma de vidro. Então, a pessoa que se converte, ela não pode ir para a festa, ela não pode fazer nada. Então, o Deus cristão, de acordo com a perspectiva dessas pessoas, é um Deus que aprisiona os seus servos. Mas a verdade é que a perspectiva que você pode ter de maior liberdade é dentro do evangelho, é dentro do protestantismo, seguindo o Deus cristão. Por quê? Porque quando você pratica o mal, e você tem uma vida voltada ao mal, você vai ficar escravo dos teus próprios desejos, e que provavelmente isso vai gerar uma compulsão, que vai ser o tópico do próximo vídeo. Compulsão. E compulsão é uma palavra que tem tudo a ver com vício, uma coisa que está muito em alta. Vício em pornografia hoje em dia, vício em apostas, vício em jogos, vício em mulheres, em prostituição, uma série de outras coisas. Então, quando você vive para o mal, você está servindo ao mal, você não tem liberdade, você não é livre. Engana-se você achando que você é livre. Ah, mas eu posso ir lá, eu posso beber cerveja, eu posso usar entorpecentes, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você está
totalmente escravo dos seus próprios desejos, e esses desejos, quando forem alimentados de forma consecutiva, vai se transformar numa compulsão. Quando você se tornar um cara compulsivo, e eu te digo com propriedade isso porque eu sou uma pessoa com uma tendência à compulsão muito grande, uma tendência a se viciar com muita facilidade, mas eu não vou entrar muito nesse tópico porque vai ser tema do outro vídeo. Se você entrar por essa linha, já era, meu amigo. Você perdeu tua liberdade, você perdeu tua honra, tua dignidade, você vai ser um servo dos teus próprios desejos. Então não há liberdade alguma nisso. Se você quiser ter um pouco de liberdade, um pouco de autonomia, é se você conseguir seguir o caminho estreito, que é o caminho do Evangelho. Ali, quando você se entrega a Deus, se entrega ao Pai, ao Espírito Santo, e ao Filho, ao Espírito Santo, né? Você entrega a sua vida a Jesus, por mais que você tenha que servir a Deus, tá? Você percebe que servindo a Deus você tem um pouco mais de autonomia, você tem um pouco mais de liberdade, tá? E que as coisas que Deus pede para você não fazer é porque elas têm consequências catastróficas, tá? Então, da minha perspectiva, você tem mais liberdade quando você é servo de Deus, porque quando você é servo do mal, você não tem liberdade nem autonomia nenhuma, você é um escravo dos seus próprios desejos, e quando você vive em prol da maldade, pode ser que você viva a tua vida inteira sem nada te acontecer, tá? E que você vá pagar pelas coisas que você fez só no pós-vida, tá? Mas pode ser também que o mal vá te atacar, entendeu? E destruir a tua vida por completo. Então eu coloquei no começo desse vídeo de que, a princípio, pelos meus estudos, não necessariamente uma pessoa que faz o mal, que serve ao mal a vida inteira, ela vai ter um destino tenebroso ou uma vida ruim. Ela pode ter uma vida boa e se safar, tá? Até a morte dela. Com certeza ela vai ter a punição no pós-vida. Mas pode ser também que, se você servir ao mal, o mal vai se voltar contra você. Isso é um mistério que a gente pode inferir algumas coisas, a gente pode inferir que algumas pessoas fazem de forma consciente pactos, entendeu? E alianças com o mal, elas acreditam no mal e elas fazem um acordo e usufruem disso pelo resto da vida. A gente também pode inferir que algumas pessoas o mal elege para poder atingir outras pessoas, então, pelo fato de ele estar servindo o mal recompensa ele de alguma forma, tá? Mas isso são inferências, tá bom, gente? O que eu queria deixar claro para vocês nesse vídeo, que eu já estou finalizando, é de que sim, é muito fácil fazer o mal, tá bom? As pessoas, de maneira geral, são vítimas fáceis, porque elas confiam umas nas outras. Se você parar na rua, você perguntar qualquer coisa para a pessoa, normalmente a grande maioria das pessoas vai parar e vai te escutar. Se você está mal intencionado, você puxa uma faca, você esfaqueia a pessoa, você pode assaltar a pessoa, um homem mal intencionado pode arrastar a mulher para algum lugar para tentar fazer uma maldade sexual com essa mulher. Então é muito, mas muito fácil fazer o mal e dificilmente a pessoa vai ser pega, tá? E esses casos que você vê na televisão são exceções. A grande verdade é que a toda hora, a todo instante, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, tem pessoas fazendo diversas maldades contra outros seres humanos, nas quais você nunca vai saber o que realmente aconteceu nessa vida, somente diante do trono de Deus no juízo final, tá bom? Então, se você é materialista, você é ateu, você não acredita em nada, eu tenho que te dizer a verdade. Há um incentivo sim para você fazer o mal. Agora, se você tem alguma fé, eu posso te garantir de que, se você servir ao mal, por mais que você saia impune nessa vida, quando você morrer, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável, tá? E é um destino eterno, no qual não tem salvação depois da morte, já era. Aí eu concordo com os ateus, morreu, acabou. O teu destino será selado de forma definitiva. E uma última observação, gente. Eu prefiro ficar com a aposta de Pascoal. Se você é um agnóstico, eu prefiro ficar com a aposta de Pascoal. Qual a aposta de Pascoal? Se você tiver certo, você que é ateu, e a gente morrer, não vai acontecer nada. A gente vai morrer e vai perder a consciência. Acabou. Morreu, acabou. Mas se a gente morrer e eu estiver correto,
há uma grande chance de você ir para um destino na qual você não vai gostar. Então eu prefiro ficar com a aposta de Pascoal, tá, gente? E finalizo esse vídeo pedindo para você deixar o teu like. Se esse vídeo agregou para você de alguma forma, deixa o teu comentário e compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!